sentido na própria pele. Nunca fui de acusar ninguém na campanha, mas comecei a compartilhar tudo que é material também, porque o deputado ele foi muito sujo comigo. Ele puxou uma matéria de um site do Paraná, que alguém fez um cabrito. Foi um site que mais recebeu dinheiro público em 2022, com fake news lá do Paraná, e largou aqui em Caxias sobre habitação. E aí depois que tu larga numa rede para te reverter, é muito difícil. Então o deputado ele joga sujo, a derrota está aí. Ele colocou a cunhada concorrer, achou que ia ser a mais votada, não se elegeu. Colocou a mulher do deputado, não se elegeu. Infelizmente não elegeu o senhor. Por isso que eu lhe digo, ele lhe botou no mato. E então, vereador Felipe, sua parte. Vereador Moleque, o senhor foi cirúrgico em várias falas nesse dia de hoje. E eu já falei aqui, vereador Scalco, na terça-feira me pronunciei elogiando a sua postura, a sua candidatura. E mais do que isso, elogiando a sua forma como o senhor reconheceu o resultado das urnas. Eu não sei, vereador Moleque, se não fosse o candidato Scalco, que fosse outro, se ele não chamaria as pessoas para irem para frente do quartel questionar as urnas eletrônicas. E o senhor foi muito bem, e o senhor deve andar ao lado de quem pensa em Caxias e quem quer ajudar Caxias do Sul. Não coloque fora o patrimônio político que o senhor criou nessa eleição e que o senhor recebeu nessa eleição. Caminhe com as suas pernas, porque o senhor tem que estar muito bem acompanhado. E pessoas que lhe desconstituem e que não querem mais ajudar Caxias do Sul e que não vão dar a mão para Caxias do Sul, porque quando tu não quer dar a mão para o prefeito, tu não está dando a mão para a cidade. E a cidade precisa de todos. Caxias é muito maior que um processo eleitoral. E eu sempre dizia na nossa eleição, dia 7 de outubro, que era o fim do primeiro turno, Caxias do Sul segue e as pessoas seguem em Caxias do Sul. No final do segundo turno, a mesma coisa. Caxias do Sul permanece depois da eleição. E é isso que nós temos que pensar. Na cidade, o senhor deve ter pretensões políticas logo aí na frente. Caminhe, ande e saiba colher os frutos que essa campanha lhe proporcionou. E também entenda o que não deve estar muito próximo do senhor, porque muito do que aconteceu nessa campanha eu sei que não é seu e não lhe pertence. Mas foi atribuído porque tem alguém que chefiou e coordenou todo esse processo. Muito obrigado, vereador Moleque. Perfeito, vereador Felipe. E a gente já viu exemplos logo aqui atrás. Quando passa a eleição e o candidato não desce do palanque, eleito ou não eleito, o caminho é curto. Então vamos pensar que Caxias do Sul passou o primeiro turno, foi outra eleição. Passou a eleição, agora vamos trabalhar para o Caxias do Sul. Vereador Rafael. Eu só quero resgatar uma fala do vereador Fiuza. Vereador Fiuza, a democracia ela foi conquistada com tanta luta, com tanto sangue, com tantas pessoas indo para a rua para ter a democracia, para poder votar. E quando a gente vê um número de abstenção muito alto, eu não vejo como a fala do senhor, que essas pessoas não têm que ter direito de cobrar, essas pessoas não têm que ter... Vereador Fiuza, sabe o que passa na minha cabeça dessas 100 e poucas mil pessoas que não votaram em Caxias? Ou em outras cidades do país? O senhor pensa o que está acontecendo no noticiário hoje. Tá? O PT acusou o PL e o bolsonarismo de invadir o quê? O dia 8 de janeiro. Gastaram milhões e milhões em processos, em STF, desgastaram tudo. Agora o PT está apoiando a anistia lá do dia 8 de janeiro. Eu estou mentindo ou vocês não estão vendo isso aí no noticiário? É isso que está acontecendo. O PL e o PT estão apoiando a anistia do dia 8 de janeiro. Aqueles que foram algoz da Dilma, que caçaram a Dilma, hoje estão de ministro do Lula. Tá? Então essa prostituição na política, essa sujeira, esse toma lá da cá, é que o povo não quer uma parte mais ver na política. E por isso que essa população que já votou no PT e vota no PL e vê esse tipo de arranjos que fazem a política, é que o povo não quer mais, que não atrai mais para votar na urna, porque não encontra nem no A nem no B. Então não cabe ao eleitor dizer o seguinte, eu não posso mais, não vai mais cobrar. Cabe a nós, enquanto políticos, mostrar uma outra realidade para essa população. Eu, vereador Fiuza, eu não tinha nem adesivo no meu carro, não tinha adesivo de peito, não patrocinei página, não tinha comitê, eu não fiz nada na minha campanha. Eu só meu papelzinho. E eu ainda aumentei 800 e poucos votos. Então essa minha campanha franciscana podia ter aumentado mais. Talvez se não tivesse num extremo. Cada extremo, dificultou a campanha. Mas eu levo para diante, vereador, essa nossa fala que nós temos que refletir.
Não é o povo, eu acho, que está errado. São os políticos e os partidos que estão errados. Porque quando tu vê agora o PT defendendo a anistia do dia 8 de janeiro, então eu não sei quem que é mais sujo. Os que invadiram lá e que estavam na frente do quartel, que eles tanto falavam, que rezavam na frente do quartel, ou aqueles que absolvem. Né? Então, é o sujo falando do mal lavado. E o povo fica ali no meio, batendo cabeça, não entendendo o que está acontecendo. E não quer votar. Obrigado. Vereador Fius, a sua parte. Obrigado, vereador Wagner. Deixa eu só fazer uma correção. O senhor foi bem na sua fala. Quando eu falei de não ter o direito de cobrar, realmente a classe política, por infelicidade de alguns maus políticos, fez com que estas pessoas se anulassem, se abstessem. E o que eu quis dizer no sentido de que, independentemente disso, era necessário que estas pessoas pudessem se posicionar, sim, porque havia uma candidatura nova, de uma postura, de uma candidatura de uma pessoa nova, nesse sentido. Então, fica também uma reflexão para a classe política, dos maus políticos, de melhorar muitas coisas, de mudar várias coisas, mas também para estas pessoas, também terem uma posição no sentido de, pelo menos assim, eu vou dar esse voto de confiança para esse candidato A ou B, acreditando numa mudança, acreditando num resgate da melhoria da nossa cidade. Então, é uma reflexão que fica, principalmente, em primeiro lugar, para a classe política e depois para a nossa população. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Para encerrar, só te parabenizar, vereador Scalco. Tem gente que perde e sai pequeno. Você perdeu, tá grande. Muitos aqui de nós concorreram, já concorri a deputado, não me elegi, outros não se reelegeram vereador, outros não se reelegeram a prefeito. Agora, da forma que tu sai pós-campanha é que te direciona e tu tem futuro pela frente. Então, era só isso. Obrigado, presidente.